Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Márcio Henrique Moraes e estou aqui para comentar mais um pouquinho sobre o Código Civil para o nosso concurso de cartório lá do estado de Santa Catarina. Hoje nós vamos falar sobre o bem de família, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre o bem de família, vamos usar alguns aspectos importantes, os detalhes da lei, para nós ficarmos atentos às perguntas da prova, tá bom? Então vamos falar do bem de família hoje, e eu queria de antemão mandar um abraço para o pessoal, para a nossa turma aí que tem seguido aí no YouTube esses vídeos, e muito legal a presença de vocês, tá bom? Olha, o bem de família, ele é um instituto que veio importado lá dos Estados Unidos, tá? Ele vem mais detidamente lá do estado do Texas, quando era a República do Texas. E aí eles criaram esse sistema para impedir a execução, a penhora dos bens, tá? que eram onde vivia a família, tá? Ela tem uma expressão em inglês que é o homestead, que é o local do lar. Então, o local do lar tinha que estar protegido, tá? Então, isso veio importado dos Estados Unidos e foi acrescentado ao nosso ordenamento jurídico aqui, a criação do bem de família. Nós podemos conceituar o bem de família como sendo o imóvel utilizado como residência da entidade familiar. Então, o bem de família é o que é? É aquele imóvel utilizado como residência da entidade familiar. E essa entidade familiar, ela pode advir pelo casamento, pela união estável, pela pela entidade anaparental, monoparental e demais outras formas de família que o novo ordenamento, que a doutrina tem acrescentado ao nosso ordenamento jurídico aqui, tá? Então, é legal a gente dizer isso, que o bem de família é aquele local, aquele imóvel onde está residente, onde reside a entidade familiar, tá? Fica atento nisso. Essa entidade familiar geralmente é formado pelo casamento, pela união estável, pelas novas entidades familiares criadas pela doutrina, pelo ordenamento, pela jurisprudência nesses últimos tempos. Então, essas aí podem criar seu bem, instituir o seu bem de família, tá? Aí, uma pessoa solteira, viúva, certo? Separado, divorciado, pode instituir um bem de família? Pode? Olha o que diz o entendimento sumulado do STF. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Não é essa. Aqui. Esse aqui. Olha que diz o entendimento sumulado do STF, no sentido de que o conceito de impenhorabilidade de bens de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Olha aí que legal, hein? Tá? Então, súmula 364 desculpe, não é STF, tá? Súmula 364 do STJ, Superior Tribunal de Justiça. O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente às pessoas solteiras, separadas e viúvas, tá? Legal, importante isso daí, tá? Então, saber que abrange também não só as entidades familiares, mas também as pessoas solteiras, tá? E nós temos aqui duas formas de bem de família,
tá? Duas formas de bem de família. Nós temos o bem de família legal, tá? E o bem de família voluntário. O bem de família legal é aquele bem que decorre da própria lei, onde ela determina que esse tipo de bem, certo? É um bem de família, portanto, impenhorável, tá? Não suscetível de execução. E temos um outro espécie de bem de família, que é o bem de família voluntário, onde uma vontade humana determina que certo bem seja separado para se tornar bem de família, certo? E também ser considerado impenhorável e fora de execuções, tá? Vamos falar, então, mais detidamente sobre o bem de família legal. Bem de família legal, ele tem, por força, a Lei 8.009 de 1990. Tá? Então, nós vamos abrir aqui a Lei 8.009 de 1990. Lei 8.009 de 1990, compartilhando com vocês aqui, diz aqui no artigo 1º que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, aqui diz que é o imóvel residencial do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida. Importante isso daqui. Salvo, né, as hipóteses previstas em lei. Aqui diz aqui, ó, que é o parágrafo único, que a impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados, tá? Então é importante a gente frisar esse artigo 1º aqui, ele vai determinar aqui o que aonde recai a impenhorabilidade do bem de família, tá? É importante também que a gente tenha um entendimento de dizer o seguinte: o entendimento do STJ é de que essa lei instituída, criada em 1990, ela tem um efeito que a lei aqui, ó, de acordo com a súmula 205 do STJ, a lei 8.009 de 90 aplica-se à penhora realizada antes de sua vigência. Então, ó, a pessoa estava devendo, foi executada e foi expedida a penhora do imóvel. Penhora do imóvel, certo? Aí vem a lei 8.009 de 1990 e determina que aquele imóvel seja considerado bem de família e, portanto, impenhorável. Tá? Essa decisão que penhorou esse imóvel bem de família antes da vigência da lei, certo? Ela não tem efeito. Por quê? Porque a Lei 8.009 de 1990, ela tem um efeito retroativo. Retroativo. Então, ela vai atingir as execuções que estavam em curso antes de sua vigência, tá? Para não ser penhorado ou bem considerado bem de família, bem legal, tá? Importante dizer que também
é importante dizer que o bem de família legal, atendido os requisitos da Lei 8.009 de 1990, ele não depende de nenhum ato volitivo, tá? Não depende de nenhuma determinação judicial. Ou seja, o bem que você tem, que a pessoa tem, se encaixou nos requisitos que a lei traz, tá? Então, ele já é considerado automaticamente bem de família. E se sofreu alguma execução, alguma penhora, você entra com embargos, alegando que aquele bem é bem de família. E o juiz, de ofício, ou a requerimento, ele determina a exclusão do bem, tá? Daquele bem da execução. Vou compartilhar aqui de novo a Lei 8.009. Nós vamos atender aqui um requisito aqui, legal. Olha o que diz o artigo 5. 5. Para efeitos desta lei, para efeitos de impenhorabilidade que trata esta lei, considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Então, tem que ser um único imóvel que é considerado bem de família. Mas eu moro em várias casas, cada dia eu estou numa casa. Então, o parágrafo único traz aqui, na hipótese de o casal ou a entidade familiar ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se o outro tiver sido registrado para esse fim no registro de imóveis e na forma da lei, na forma do artigo 70 do Código Civil de 1916, né? Então, nós temos artigo 1711, o atual do Código Civil. Bom, e aqui a lei trata, então, de que toda dívida ela é impenhorável, não atinge o imóvel considerado bem de família, porém nós temos algumas exceções, tá? O inciso 1 foi revogado, inciso 2, pelo titular de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, esse pode penhorar. Então, o titular do crédito, onde o imóvel foi adquirido, que foi utilizado para a aquisição do imóvel ou a construção do prédio, esse pode penhorar o imóvel. Item 3, pelo credor de pensão alimentícia, tá? Esse também pode penhorar o imóvel. Ora, para a cobrança de impostos predial e territorial ou taxas de contribuições devidas em função do imóvel familiar, certo? Então, aqui, obrigações próprio terreno do imóvel também causam a penhora do imóvel. Para a execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido em garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Se você deu em garantia o imóvel, então pode penhorar. Item 6, por ter sido adquirido com produto de crime. Um criminoso utilizou o dinheiro para adquirir o imóvel, tá? Tem sentença penal que condenou ao ressarcimento, a indenização ou perdimento dos bens? Tem. Então, pode ser penhorado, tá? E aqui tem os itens 7 e 8, foram introduzidos aqui pela medida provisória 871 de 2019, fala também por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Eu sou fiador de um contrato de locação, mas o meu imóvel não pode ser penhorado, porque é um bem de família. Agora, a partir de agora, pode, tá? Então, fique esperto, hein? E o item 8, para a cobrança de crédito constituído na Procuradoria Geral Federal, em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial, recebido indevidamente, por dolo, fraude ou coação, inclusive por terceiro que sabia ou devia saber da origem ilícita dos recursos. Então, esses itens aqui, eles são exceção quanto à
impenhorabilidade. Então, qualquer dessas situações aqui, o imóvel pode ser penhorado. Certo, gente? Então, de bem de família legal, acho que é esses itens aí que a gente precisa comentar. Vamos dar uma olhadinha agora no bem de família voluntário. Bem de família voluntário é uma vontade humana do instituidor, tá? É um ato volitivo, onde ele, por vontade própria, separa um bem para que aquele bem seja reconhecido, seja publicizado como um bem de família. Portanto, estando insuscetível de execução e penhora. Tá? Então, o bem de família voluntário é tratado lá no Código Civil, no artigo 1711 até o artigo 1722. Vamos colocar aqui o artigo 1711 do Código Civil, que diz assim, abrindo aqui, artigo 1711, que diz, fora, vamos chegar aqui. Mil setecentos e onze, passou aqui. Bem de família. Podem os cônjuges ou entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento. Então, aqui, nós já paramos nesse artigo 1711 para verificar o seguinte. Podem os cônjuges ou entidade familiar. Opa, também pode os solteiros, viúvos, separados ou divorciados. Tá? Mediante requisito formal aqui, solene, escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, tá? Desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial. Bom, então aqui nós retiramos do artigo 1711 o seguinte, que o bem de família ele é instituído pela entidade familiar ou pelos cônjuges, ou seja, pelo ambos os cônjuges. Tá? Aí vem a súmula 205 e diz que pode os solteiros, tá? pode os solteiros, pode os separados, pode os viúvos também instituir. Tá? E aí, desde que seja um patrimônio, 1/3 do seu patrimônio líquido existentes ao tempo da instituição. Tá? Então, aqui nós tiramos esse requisito aqui do artigo 1711. Pode a terceira pessoa também instituir o bem de família. Essa terceira pessoa só pode instituir por testamento ou doação. E aí vai depender, para que tenha efeito essa doação, tá? Depender para que tenha eficácia, o ato de aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade beneficiada. Tá? Então, pode uma terceira pessoa instituir o bem de família. Tá? O artigo 1714, ele traz um detalhe importante, que é o seguinte, que é o bem de família que é instituído pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-se pelo registro do seu título no registro de imóveis. Então, nós extraímos aqui que o bem de família pode ser instituído por escritura pública ou testamento, tá? Se for uma terceira pessoa, por testamento ou doação. Porém,
A instituição, lá na escritura, pela vontade do instituidor, não é o suficiente para ser considerado constituído o bem de família. Ou seja, isso precisa ser publicizado. Publicizado aonde? Na matrícula do imóvel, lá no registro de imóveis, de acordo com o artigo 1714. Tá? Então, registrou, torna o imóvel impenhorável, tá? Torna o imóvel impenhorável, exceto, né, por dívidas anteriores à instituição. Tá? Se houver dívidas anteriores à instituição, o imóvel não fica impenhorável. Então, aquela situação de retroatividade que nós vemos no bem de família legal não se depara aqui no bem de família voluntário. Tá? Também por dívidas posteriores relacionadas a obrigações próprio terreno, ou seja, do próprio imóvel. Tá? Nós temos uma exceção a essas situações. Ou seja, o próprio imóvel, ele tem dívidas em virtude de IPTU, de água, de luz, certo? Obrigações que dão ao próprio imóvel, obrigações próprio terreno, tá? Então, essas obrigações podem causar a penhora do imóvel. E também por despesas de condomínio, tá? Também essas despesas de condomínio são obrigações próprio terreno, ela também pode causar a penhora do próprio imóvel. Tá? Bom dizer que o imóvel, o bem de família, perdurará, né? O bem de família voluntário, ele perdurará por tempo indeterminado, até quando um dos cônjuges estejam vivos ou filhos menores atinjam a maioridade. Tá? Enquanto estiver nessa situação, o bem de família ele continua em vigor. Tá? E a dissolução da sociedade conjugal? Se os cônjuges que instituíram o bem de família, eles resolverem se separar e divorciar, certo? Extingue a instituição do bem de família? Não. A lei fala que não extingue, certo? A instituição do bem de família, caso haja a dissolução da sociedade conjugal. Tá? Beleza? Então, vamos comentar um pouquinho agora sobre o procedimento de registro do bem de família. Tá? Então, nós temos que abrir a Lei 6.015, tá? E dar uma olhadinha na Lei 6.015. Vale dizer, gente, que o bem de família voluntário, tá? Tem seu procedimento lá no artigo 260 a 265 da Lei 6.015, tá? 260 a 265 da Lei 6.015. E o Código de Normas do Estado de Santa Catarina, tanto na parte de registro de imóveis e qualquer outra disposição, não trata em nada sobre o bem de família. Então, os procedimentos que nós temos do bem de família são todos eles tratados na própria Lei 6.015, não tem nenhum complemento nas normas da Corregedoria, no Código de Normas lá do Estado de Santa Catarina. Então, decoramos aqui esses artigos, né, entendemos esse procedimento, nós estamos aptos lá para fazer a prova no Estado de Santa Catarina. Então, a instituição do bem de família, o artigo 1714 já diz que tem que constituir através do registro, na matrícula, através do registro de imóveis, tá? Então, sem o registro não tem a constituição. Então, a instituição de bem de família, né, de acordo com o artigo 260, far-se-á por escritura pública, declarando o instituidor que determinado prédio se destina a domicílio de sua família e ficará isento de execução por dívida. Aí, então, esse é o primeiro artigo. Aí, para inscrição do bem de família,
o instituidor apresentará ao oficial de registro de imóveis a escritura pública de instituição, que este oficial manda publicá-la na imprensa local, e se não houver imprensa local, no local, tá? Na comarca ali onde está o registro de imóveis, ele tem que mandar publicar na capital do estado ou do território. Então, um detalhezinho aqui importante. Se não ocorrer em razão de dúvida, o oficial fará, se não ocorrer razão para nenhuma dúvida, né? O oficial fará a publicação em forma de edital, qual constará o resumo da escritura. Esse resumo tem o nome, naturalidade, profissão do instituidor, data do instrumento e nome do tabelião que o fez, situação e característica do prédio. E também deve conter no edital um aviso de que se alguém se julgar prejudicado, deverá, dentro do prazo de 30 dias, contados da data da publicação, reclamar contra a instituição, por escrito e perante o oficial. Então, isso daí é o seguinte. Então, chegou o instituidor com a escritura no cartório e protocolizou a escritura. O tabelião não, o oficial de registro de imóveis, o oficial de registro de imóveis vai analisar e, não havendo nenhuma dúvida, certo? Ele vai emitir o edital para ser publicado no jornal de circulação local. Esse edital deve conter um resumo da escritura, né, que diz a lei lá, constar o nome, naturalidade, profissão, certo? Data do instrumento e o nome do tabelião que foi lavrado, o instrumento de instituição, certo? Mais características do imóvel. E também deve conter um aviso. Esse aí avisa um destaque, certo? Para dizendo que se alguém se sentir prejudicado, certo? Tem prazo de 30 dias para apresentar reclamação por escrito ao oficial de registro de imóveis. Então, detalhe importante, protocolizou, o oficial de registro emitiu o edital, guarda-se 30 dias. Quanto tempo o oficial levou para analisar essa escritura, emitir o edital e mandar publicar? Tá? Quanto tempo? Um dia? 2 dias? 10 dias? 15 dias? Então, essa análise ele tem prazo até 15 dias. Até 15 dias. Tá? É importante dizer isso, porque se aí publica no 15º dia, tá? Ele viu, verificou que está tudo ok, não tem dúvida, publica o edital no 15º dia, tem mais 30 dias para alguém apresentar reclamação. Então, se nós tivermos aí 30 dias de prazo para aguardar alguma reclamação, mais 15 dias que foram corridos, nós temos aí um prazo médio aí de 45 dias, tá? Esse título fica em suspenso no cartório. Tá, mas como é que fica a prenotação desse título? Já que a prenotação só é válida por 30 dias. Olha, muito simples. A prorrogação, o título tem a sua prenotação prorrogada até a data que se efetuar o registro desse título ou a devolução dele. Tá? Então, nós vamos ver aqui na Lei 6.015, certo? Que automaticamente ela não fala, tá? Exatamente em relação ao bem de família, mas é uma exceção ao prazo de prenotação, tá? Prorroga-se automaticamente. Bom, aí o artigo 263 fala: fim do prazo. Qual o prazo? O item 2 aqui, ó, de 30 dias. Né? Sem que tenha havido reclamação, o oficial transcreverá a escritura integralmente no livro 3 e fará a inscrição na competente matrícula, arquivando um exemplar do jornal em que a publicação houver sido feita.
e restituindo o instrumento ao apresentante com a nota da inscrição. Então, ó, não teve reclamação dentro dos 30 dias, far-se-á a transcrição da escritura no livro 3 e o registro ou a inscrição competente na matrícula, que é o livro 2. Então, não houve reclamação nenhuma, findou o prazo, 30 dias, pratica-se 2 atos logo em seguida, que é o ato de transcrição no livro 3, ou seja, ipsis literis do que está escrito na escritura, transfere para o livro 3. Transcrição integral, certo? E aí, fez a transição integral, vai para o livro 2 da matrícula do imóvel e faz o registro do bem de família. Pronto, está instituído, torna impenhorável o imóvel, tá? Porém, o artigo 264 fala, se for apresentada a reclamação, tá? Aí o oficial vai fornecer uma cópia autêntica dela ao instituidor e vai devolver a escritura, vai restituir a escritura com a declaração de ter sido suspenso o registro e cancelado a prenotação, tá? Ó, suspende o registro, certo? Suspendeu o registro por qual motivo? Pela reclamação do reclamando, né? Compareceu alguém e fez uma reclamação que aquele bem não pode ser constituído bem de família, tá? Então isso é devolvido, uma cópia dessa reclamação, mais a escritura, tá, para o apresentante e cancela-se a prenotação, tá? E daí por diante, o que acontece? Então, daí por diante, pode o instituidor requerer ao juiz que ordene o registro, sem embargo da reclamação. Ou seja, sem dar ouvidos à reclamação apresentada, tá? E o juiz pode determinar. E se ele determinar que se proceda o registro, vai fazer uma ressalva ao reclamante, né? Dizendo que o direito de recorrer à ação competente para anular a instituição ou fazer execução sobre o prédio instituído, na hipótese de tratar-se de dívida anterior e cuja solução se tornou inexequível em virtude de ato de instituição, tá? Então, gente, pode o juiz determinar o registro, só que quando ele determina, ele tem que ressalvar, pode ser no mandado ou pode ser numa intimação para o reclamante, dizendo, olha, vai registrar sim, e se você quiser ter os seus direitos garantidos, busque a ação competente. Então, é uma faculdade aí do juiz de determinar o registro desses casos ou não. O despacho do juiz, é legal, ó. O despacho que o juiz determinou o registro é irrecorrível. E se deferir o pedido, será transcrito integralmente, juntamente com o instrumento. Então, se o juiz deferiu ou não deferiu o pedido do instituidor, se ele deferiu o pedido, vai para o registro, o mandado, com a ordem de registro, tá? Chegou lá, o registrador ele vai transcrever essa ordem no livro 3, junto com a transição integral do imóvel. Isso é no livro 3, tá? Transição integral da escritura, né? Então, se o juiz não deferiu, tá? Então, desse despacho que deferiu ou indeferiu o pedido, ele é irrecorrível, tá? Não cabe recurso algum. E, por fim, quando o bem de família for instituído juntamente com a transmissão da propriedade, a inscrição far-se-á imediatamente após o registro da transmissão, ou, se for o caso, com a matrícula. Certo? Então, é isso daqui, gente. Procedimento de registro do bem de família no registro de imóveis. 5 artigos ali para decorar, para dar uma olhada boa nos requisitos, nas partes que podem ser junto à
junto à prova que nós vamos fazer lá em Santa Catarina, tá? Então, é isso aí que nós tínhamos para falar por hoje. Fiquem com Deus. Nos encontramos qualquer dia desses com outro vídeo, tá? Um abraço a todos.